Olá, bom dia a todos. Estamos ao vivo em mais um encontro do nosso Clube de Leitura da Editora Teosófica. O Clube de Leitura está dedicando os estudos a esse livro aqui, Educação Transformadora, do Vicente Rauchin Júnior. Ele que é um membro da Sociedade Teosófica e está também desenvolvendo, ajudando a nós a desenvolver a escola, trazer a escola teosófica para o Brasil. Vincent, ele é o fundador da Golden Link College, nas Filipinas, esteve recente aqui no Brasil, e hoje, recebemos o nosso irmão Eduardo Iver, que é diretor comercial da Editora Teosófica, membro da Sociedade Teosófica no Brasil, para falar sobre o capítulo 4, intitulado O Crescimento ao Longo de Vidas. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo, muito bem-vindo a todos que nos acompanham aqui. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, deixe aqui no chat. Então, obrigada, Eduardo. Seja bem-vindo, está com você a palavra. Bom dia, meus amigos. É uma satisfação estar aqui nesse programa para nós conversarmos um pouco sobre esse livro tão fascinante, escrito pelo Vincent Rauchin, Educação Transformadora. E esse livro ele traz uma mensagem que é da maior importância para os dias atuais, porque nós estamos percebendo que a educação convencional que nós encontramos na maioria das escolas é muito limitante e não condiz com as necessidades do ser humano nesse momento de crise, de grandes transformações que nós observamos no mundo e na própria natureza do ser humano. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, que é o crescimento ao longo das vidas, que trata basicamente da reencarnação. A reencarnação é um tema que muitas vezes é polêmico e ele depende muito de questões culturais. Algumas, como está dito pelo Vincent, algumas civilizações, algumas culturas aceitam a reencarnação e a reencarnação é parte da vida das pessoas, e outras muitas vezes não aceitam ou aceitam com algumas restrições. Então, o Vincent traz nesse livro uma colocação de que essa percepção que a vida não é única e que nós estamos passando apenas por uma etapa de uma sequência de várias vidas muda completamente a concepção que nós temos da vida e tira também aquela pressão muito grande que as pessoas às vezes percebem. A vida é muito curta e eu tenho que aprender tudo que eu tenho direito, eu tenho que me aperfeiçoar, porque senão eu vou para o inferno, eu tenho que deixar de ser um pecador e me tornar um ser perfeito. E as pessoas que têm um mínimo de inteligência percebem que uma vida é muito pouco para que nós possamos desenvolver todo um potencial, toda uma série de qualidades e atributos que se espera de um ser mais elevado e realizado. Então, uma pessoa que tem muitos defeitos, muitas limitações, olha para um ser da estatura de um Cristo, de um Buda, e se vê tão pequeno que acha que nunca vai chegar lá, porque a vida não vai lhe trazer todas as oportunidades necessárias para ver uma ascensão tão rápida. E quando nós trazemos essa visão de que essa vida é uma etapa, é um momento dentro de uma trajetória muito maior, muito mais longa, em que nós vamos nos aperfeiçoando continuamente. E que tudo que nós aprendemos nessa vida é utilizado nas vidas seguintes. Essa é a essência da ideia da reencarnação. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que nós vamos encarnar mais ou menos como nós somos, com as mesmas
ideias, como se fosse uma réplica do que nós somos agora. Mas, na verdade, o que nós levamos são os aprendizados. O que é levado para vidas futuras não é a totalidade da nossa personalidade. E aí entra uma questão curiosa, que o que passa de uma vida para outra não é sempre igual. Quando existe, e isso está relatado no livro, quando existem alguns casos de morte violenta, é muito comum, isso as pesquisas clarividentes já comprovaram, é muito comum que as memórias das reencarnações passadas, especialmente da última, aflorem com muito mais facilidade. E por que isso acontece? Porque, como a morte é muito violenta, há uma tendência da alma, né, que é aquilo que vai reencarnar, buscar um novo veículo para dar continuidade à sua vida, que foi interrompida, vamos dizer assim, precocemente, por causa de um acidente, alguma coisa, geralmente de natureza violenta. Então, o que alguns clarividentes dizem, isso nem está no livro, mas está nos livros de Annie Besant, de Lydie Bitter, que esse ser reencarnante ele aproveita alguns dos nossos corpos, não o corpo físico, certamente, mas o corpo emocional, mental, muitas vezes é parcialmente aproveitado para acelerar esse processo de retorno. Porque o natural é que haja, vamos dizer assim, uma dissolução dos veículos que nós utilizamos e o que permanece é apenas aquela essência que nós podemos chamar de alma, né? Que pertence a um patamar vibratório mais elevado. Mas quando existe um trauma muito grande, uma interrupção precoce da vida, às vezes existe aquele impulso, né? Às vezes é consciente, às vezes não, de retornar para dar continuidade. E aí, nesses casos, que é mais comum haver lembranças de reencarnações passadas. E conforme está dito nesse capítulo do livro, às vezes existem marcas físicas que estão associadas ao que aconteceu no momento da morte. Por exemplo, uma pessoa que levou um tiro e morreu com aquele tiro. O local do corpo onde ele foi atingido pode ter uma pinta, pode ter um defeito, né? Tem um caso que é relatado no livro de uma criança que levou um tiro que parece que na orelha, do lado direito do rosto, e a orelha nasceu deformada em função desse acontecimento, desse acidente, né, da vida anterior. Então, existem até estudos, né, de pessoas que lembraram de reencarnações passadas e aí houve assim, uma percepção que a sua natureza física, né, seu corpo, foi influenciado pelo que ocorreu. Ou seja, existem marcas biológicas de algo que aconteceu, geralmente de forma violenta, numa vida anterior. Então, vocês veem o quanto essa sucessão é uma coisa observável, né? E não é um caso, são muitos casos, né? Estatisticamente, como diz também um pesquisador que é mencionado no livro, seria impossível nós descartarmos essas evidências, porque são tantas evidências e tantas provas de que aquilo que as crianças lembram de fato aconteceu, que um verdadeiro cientista não pode descartar a reencarnação como sendo apenas uma fantasia, porque existe a comprovação, né, do que ocorreu. Tem casos, por exemplo, de crianças que lembravam e descreviam a vida num outro local, num outro país, numa outra cidade, e aí pegaram essa criança
levaram para o outro país, onde ela dizia que tinha estado antes, e colocaram na entrada da cidade, na porta da cidade, vamos dizer assim. E a criança, sem hesitação, foi direto até a casa onde ela havia morado na encarnação passada. Isso não é uma coisa que ocorre, né, devido a uma questão aleatória, né? Que ela foi sem titubear, ela chegou, saiu direto para sua casa, né? E reconheceu o local, lógico. Então tem muitos casos assim que são muito impressionantes, né? E a reencarnação ajuda também a você explicar tanto as deformações que existem em certas pessoas no nascimento, pessoas que já nascem com problemas físicos e doenças muito pesadas, né? Paralisias e coisas assim, tudo ligado ao que foi feito, né? Inclusive ao karma, né? Que são as consequências do que ocorreu em reencarnações anteriores. E também a genialidade. Quer dizer, um gênio como Mozart, né? Como é que nós vamos explicar que um garoto, né? Que o Mozart começou a compor músicas muito cedo, né? E deixava todo mundo admirado com a genialidade das suas músicas, das suas composições. Como que você explica, né? Uma criança, de repente, começar a compor melodias fantásticas, maravilhosas, né? E sem ter tido... É lógico que ele foi preparado pelos pais, mas, mesmo assim, não há como explicar uma genialidade tão precoce se ele não tivesse já desenvolvido essa capacidade em vidas anteriores. Então, tudo, como diz o Vic, né, o Vincent, as predileções que nós temos, né, Raquel, tudo aquilo que nós expressamos nessa vida, não é por acaso. Até a escolha profissional, as tendências, as preferências na vida, tem a ver com o que a pessoa já foi. O que você acha, Raquel? Pois quando eu estava relendo esse capítulo, né, eu fiquei pensando assim, gente, aonde que ele quer chegar com isso, né? E aí ele faz essa pergunta maravilhosa aqui. Quais são as implicações da hipótese da reencarnação para a educação, se for aceita? Exatamente isso que você estava falando, né? Então, que visão profunda que o Vincent tem da educação. Vamos montar uma escola, vamos abrir uma escola, né? Somos pedagogos, né? Nos formamos. Agora, olha que visão bonita que é conciliar a ciência, né? Com a espiritualidade, com esse interesse mais profundo pelo ser humano, né? Então, a gente já passou por várias etapas aqui nesse capítulo, conhecendo a natureza do ser humano. Então, assim, o que eu percebo, né, do Vincent e desse livro é o respeito à pessoa, compreender a pessoa, notar suas diferenças e poder honrá-las, né? E essa questão da reencarnação aqui, para mim, né, tem a ver com isso, né, da gente poder permitir que as crianças sejam que elas consigam, né, expressar-se no mundo de acordo com a sua natureza, colocar beleza. E eu já trabalhei, né, você sabe, muito tempo em escola, e trabalhei em escola montessoriana. E é muito próximo, né, dessa linguagem, dessa leitura aqui do Vincent. Então, quando eu estava lendo, eu me lembrei muito, porque o que Montessori faz é devolver essa autonomia para a criança, a independência, para que ela seja ela mesma, né? Então, né, nos anos iniciais, é uma turma agrupada, e os materiais são dispostos na altura dela, para que ela possa, ela mesma, escolher, fazer escolhas é importante, então ela mesma possa escolher. Então ela escolhe de acordo com essas preferências, né, dela, ela mesma já vem com isso, ela, né, já tem, e assim, quando a gente observa uma sala de aula, a gente percebe que realmente as crianças vão
caminhos distintos, né? Elas escolhem o que elas querem trabalhar, com o que elas querem trabalhar. Então, Montessori, você tem o sensorial, você tem educação cósmica, linguagem, e aí a criança vai, escolhe aquele material e ela pode trabalhar individualmente ou em dupla, e aí o professor age mais dentro de sala de aula como um condutor, esse sábio, né, que chega junto à criança e fala, nossa, tô vendo que você gosta muito desse material, do sensorial, por exemplo, você sabia que tem a matemática e como ela se relaciona com o sensorial, e aí o professor vai conduzindo a criança para a matemática sem que a criança perca esse brilho, né? Esse brilho dela, essas preferências. O que o Vincent fala, que é muito interessante, né? É que a criança que está numa escola não é, como ele diz, uma tábula rasa, ou seja, um quadro em branco para ser pintado, para ser preenchido com informações. Ela já vem com uma bagagem, ela já tem um potencial gigantesco. E a função do instrutor, do professor, é permitir que aquele potencial que ela já tem intrínseco, né, possa se manifestar. E isso é muito bonito, né? Você, em vez de ficar pegando o conhecimento e tentando colocar na cabeça da criança, você vai ser um facilitador. Você vai permitir que aquilo que a criança já tem em potencial desabroche. E aí, nesse aspecto, como diz o Vincent, é muito importante você transmitir a amorosidade, ou seja, criar um ambiente em que a criança se sinta segura e possa expressar as suas melhores qualidades. Se, ao contrário, ela é punida por alguma coisa que ela fez, que às vezes é fruto da sua natureza mesmo, né? Porque a pessoa já nasce tanto com qualidades como com os defeitos, né? E você tem que lapidar essa natureza que a pessoa já traz, estimulando o lado positivo. Então, se você pune, a educação antiga era muito baseada na punição, você tinha palmatória, e as pessoas podiam até bater nas crianças. Isso, hoje em dia, é visto como algo absurdo, mas existe ainda pressão psicológica, existe punição de todo tipo, né? E a escola teosófica entende que não é pela punição que você resolve um problema, é pelo amor, é tentando dar o exemplo, mostrar o lado positivo. Você pode mostrar desaprovação, mas isso é diferente de punir. Se a criança percebe que houve uma desaprovação por parte do professor ou dos seus pais, ela vai tentar trabalhar a si própria para não decepcionar o professor e os pais e vai, então, trabalhar nesse sentido do autoaperfeiçoamento, aquela questão da autocultura, que você lapida e promove a melhoria de si mesmo. Então, a escola, né, Raquel, devia ser um espaço em que a criança está sendo continuamente estimulada a desenvolver o que há de melhor de potencial dentro dela. E com muito respeito e liberdade, né? Respeito à criança, respeito às suas escolhas e com liberdade para que ela faça essas escolhas sem ser punida, né? Isso. Isso Tem é tão grande, né, de você respeitar a criança e perceber que cada criança é diferente da outra, né? Há uma tendência, né, que vem de longa data de tratar todas as crianças iguais. E isso é um grande erro, porque as crianças não são um livro zerado, né? Um livro em branco, né, para ser preenchido. Cada um tem as suas dificuldades, os seus dons também, e você tem que ter uma educação que seja personalizada, né, que respeite as diferenças, que ofereça à criança a oportunidade de crescer dentro daquilo que ela é capaz de fazer. Então, por exemplo, a reprovação, né, é uma coisa terrível numa escola, porque a criança fica extremamente frustrada de não conseguir acompanhar a sua turma, de ter se sentir incapaz de atender as expectativas dos pais e dos professores. Então, você reconhecer as diferenças, inclusive diferenças em estágios de evolução que existem entre as crianças, porque cada uma tem um número diferente de vidas anteriores, de experiências passadas e de aprendizados anteriores. Esse respeito
a diversidade é uma das coisas mais importantes na educação. E vai, né, estimulando essas inclinações, né, que são benéficas, né? Exatamente. Tem uma parte aqui no livro que está no... Depois dessa pergunta, né, ele faz alguns tópicos, né, vai enumerando. Primeiro, sobre as implicações da hipótese da reencarnação para a educação. Aí, aqui no quarto, na página 45, ele fala algo que eu achei bem interessante, que está assim, lá já no último, nas últimas linhas. Está assim: os pais também precisam ser conscientes das expectativas que projetam sobre seus filhos, advindo de suas próprias esperanças frustradas, tal como uma mãe que insiste que sua filha estude contabilidade porque ela mesma não conseguiu terminar o referido curso. Então, é interessante porque é uma educação, né, que é para os professores, mas também para todos os educadores, né? Os familiares, todo mundo que tem contato com a criança, porque quantos pais, né, a gente percebe que coloca as crianças para fazer algumas atividades extra classe, né, por exemplo, balé, capoeira, futebol, porque eles mesmos gostam, mas às vezes não é aquilo que a criança desejaria fazer, né? E às vezes até esquece de perguntar o que elas querem, né? Eu senti isso na pele quando era pequeno, que a minha mãe me botou para fazer judô. Eu detestava a luta, né? Então, para mim, aquilo era um momento assim horroroso, mas eu ia porque era obrigado a ir pela minha mãe, né? Então, tem muitas coisas, as coisas que ela colocava na mesa que eu era obrigado a comer, né, que eu também detestava, por exemplo, miolo de vaca. Nossa, eu detestava, mas tinha que comer. Então, eram assim, essas imposições que tanto os pais como os professores obrigam as crianças a aceitarem, tem assim, um efeito muito ruim, né? Porque é uma violação daquilo que é natural para a criança. Mas isso eu acho que a gente vai aprendendo, né? com as próprias experiências e vai melhorando. Eu acho que a nova educação está primando, mas ela ainda está bem incipiente. São poucas escolas que estão adotando essa visão mais holística da educação, como essa educação teosófica que está descrita no livro do Vincent. Mas eu acho que é uma tendência, né? E nós temos que ser precursores, né? Os membros da Sociedade Teosófica, com a educação teosófica, dentro de uma visão de mundo afinada com esses princípios de cada ser humano é um universo, mas que tem as suas peculiaridades, né? E isso é muito bonito, né? De você perceber. Eu acho de uma grande profundidade, riqueza. Imagina, gente, receber uma criança, né, e não imaginar que ela está, como você falou, é um quadro em branco, né, mas saber que ela tem ali muita sabedoria e que já carrega, né, alguns conhecimento e que ela quer nessa vida se expressar de acordo com essa sua natureza e a gente poder, né, ajudá-la nesse caminho, né, nesse processo. O Vincent, nesse livro, ele cita um exemplo muito bonito de uma criança que era filha de um escravo e nasceu cega. E um dia ela estava... as filhas do patrão dela, né? Do dono do escravo, as filhas estavam tocando piano e aí essa criança, que era cega, se aproximou, ouviu, aí pediu para tocar e começou a tocar a música direto, sem nunca ter aprendido piano, né? Quer dizer, como é que você explica uma coisa dessa, né? Somente porque ela já tinha aquela bagagem, né? E no caso dela, ela lembrava. Nem todos lembram tão vividamente, né? Muitas vezes essa lembrança ocorre, como eu falei, quando houve uma morte violenta, mas a essência do aprendizado permanece. Isso que é bonito, né? Você saber o potencial gigantesco que cada criança tem, inclusive o potencial para fazer coisas boas. E ele ainda diz aqui, né, sobre essa questão da implicação, né, da reencarnação, né, da hipótese da reencarnação.
ele diz que o aprendizado desta vida não é perdido nem desperdiçado na morte, ou seja, esse exemplo, né, da questão do piano, né, do menino que de repente nunca tinha escutado, nunca tinha tocado piano, parecia já que, né, tocava há muitos anos. E isso a gente vê, né, o Eduardo, recebemos em alguns vídeos, né, pelo WhatsApp, de pessoas, assim, de crianças, inclusive, que sabem tocar muito bem, cantar muito bem, e como que não tem tempo de vida, não houve um tempo de vida para adquirir esse tal conhecimento, né, experiência, né? E, então, assim, essa é uma... Só para finalizar, eu queria trazer algo que é muito presente na civilização tibetana, né? Quer dizer, isso faz parte da tradição, esse reconhecimento de vidas passadas. Então, você sabe, né, Raquel, que o Dalai Lama ele é escolhido porque existe dentro da tradição tibetana a ideia de que esses grandes seres como o Dalai Lama, eles reencarnam imediatamente para dar continuidade ao seu trabalho. É um caso excepcional, porque não é um caso de morte por acidente, né? É uma reencarnação consciente de alguém que tem que dar continuidade ao trabalho. É um caso excepcional. Mas a maneira que eles reconhecem a criança que vai ser o próximo Dalai Lama, primeiro eles tentam verificar quando a criança nasceu e quando o Dalai Lama morreu. Tem que estar mais ou menos próximo à data, não é? E aí, uma vez que eles têm um candidato que parece ter as características compatíveis, a data também compatível, eles pegam uma série de objetos que tinham sido do Dalai Lama e levam para a criança reconhecer. Então, eles pegam um objeto do antigo Dalai Lama e botam outros tantos objetos que não tem nada a ver. E a criança tem que saber qual é o objeto que pertenceu ao Dalai Lama. E a criança, se for realmente o próprio, vai escolher o objeto certo. Então, isso é muito interessante, né? E é uma tradição que vem de várias encarnações, de vários Dalai Lamas, e sempre é feito e sempre funciona. Então, esse capítulo, né, ele está fechando essa parte inicial do livro. Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário. Ele está fazendo assim, uma introdução. Semana que vem, e que vai ser com a Erlinda Batista, nossa irmã, a gente vai iniciar sobre a educação em si. A gente vai falar mais da parte prática. O próximo capítulo vai ser as metas da educação. Então, assim, perceba, Eduardo, que ele veio nos preparando, né? O primeiro capítulo foi por que mandamos os filhos para a escola? Depois, entendendo a natureza humana. O terceiro, os níveis de consciência humana. Agora, o crescimento ao longo das vidas. Agora que ele vai falar sobre a educação em si, as metas da educação. Então, é muito bonito, né? A profundidade com que ele trata a educação, o ser humano, né? Com que respeito, que beleza. Exatamente. É uma abordagem que merece ser muito estudada e trabalhada, e nós temos uma missão a realizar, de levar à prática toda essa sabedoria que foi trazida pelo Vincent e tantos outros, Krishnamurti. Hoje nós temos vários expoentes da educação que têm contribuições fantásticas, né? E nós temos que levar à frente esse trabalho. É uma missão de todos nós. Muito obrigada pela presença, Eduardo. Estamos, então, encerrando mais um clube de leitura da editora Teosófica. Estamos estudando capítulo por capítulo desse livro, Educação Transformadora, do Vincent Hauschin Jr., que é o fundador da escola Golden Link, lá nas Filipinas. Ele está nos ajudando aqui no Brasil no desenvolvimento e implementação da nossa escola. Se vocês quiserem saber mais sobre a Escola Teosófica, podem entrar em contato com a Sociedade Teosófica no Brasil, no Instagram, pelo chat, né? Ou entrar em contato pelo telefone. Vamos iniciar um curso de formação de professores no final de agosto.
E esse livro faz parte aí do currículo da nossa escola. Então, se vocês estiverem interessados, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por nos assistir. E eu queria só ressaltar que esse livro está disponível no site da Editora Teosófica, que é editorateosófica.com.br. E no formato também e-book, né? Você pode acessar online, digital. Então, isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Eduardo. Um abraço.